Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Bnei Anussim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada nesse Shabat. A Parashá Behaloterra inicia-se com uma breve discussão sobre o acendimento diário da menorá de ouro, que era um candelabro de 7 braços, no tabernáculo, seguida por uma descrição do ritual de consagração dos levitas. A Torá, então, descreve a celebração de Pessah no 2º ano no deserto, completada com a oferenda de Korban Pessah. Aqueles que estão impuros para a data regulada de Pessah, portanto, incapazes de participar da oferenda, são ordenados a celebrar o Pessah Sheni, uma celebração similar de Pessah realizada um mês mais tarde, quando então consome o cordeiro da Páscoa, comido com matzá e ervas amargas, conhecido como Pessah Sheni. Após mencionar a nuvem e o fogo que pairavam alternadamente sobre o tabernáculo, a Torá descreve o procedimento padrão, pelo qual os filhos de Israel levantavam acampamento para continuar a sua viagem pelo deserto. Logo após deixar o monte de Sinai, viajar até o deserto de Parã, o povo começa uma série de reclamações amargas, Aide. Exatamente. Estimulados pela múltipla mistura de povos que se juntou ao povo judeu na saída do Egito, os filhos de Israel ficaram insatisfeitos com o maná, sua miraculosa porção diária de pão celestial. Quando então Moshe começa a se desesperar, Deus lhe ordena que ele selecionasse 70 anciões para compor o Sanhedrin, a corte que ajudaria a liderar a nação sagrada. Quase imediatamente, 2 dos membros recém-eleitos anunciam uma profecia no acampamento. Deus envia então uma enorme banda de codornas e o povo ajunta para o comer. Aqueles que haviam reclamado pela falta de alimento comem demais e morrem durante esse fato sobrenatural. A porção conclui com Miriam falando Lashon Hará, uma maledicência a Aharon sobre seu irmão Moshe. Ela é punida por Deus com lepra e fica de quarentena fora do acampamento por 7 dias. Coisa. Zait, uma série de acontecimentos da experiência que Bnei Israel tem no deserto. Exatamente, foi um teste terrível, né? Você vê, de cara, nós temos aquele fato de que Yitro, ele não quis participar da ida do povo sagrado à Terra Prometida. Né? Os sábios contam que, na realidade, o que Yitro percebeu ali é que a coisa não estava bem. O povo não estava mais unido, o povo não estava com uma diretriz única. Né? O que ele percebeu foi que havia muita maledicência, havia muita reclamação, havia muito chororô, muito chororô. E Yitro então percebeu, olha, isso aqui talvez não vai ser uma coisa fácil, não. Então ele preferiu tornar a sua terra e ficar por lá. O que de fato acontece é que o povo perdeu uma oportunidade de ouro. De seguir fielmente aquilo que o Eterno havia prometido. O Eterno não faz promessas vãs. O povo não estava confiando nas promessas de verdade do Eterno. O Eterno nunca fez e nunca fará promessas vãs. E o povo começou a reclamar, puxa, mas lá nós tínhamos peixe, mas lá nós tínhamos carne, e aqui só tem maná. Cara, o pão do céu, o maná, o pão do céu, é mais do que isso, cara. Então, o povo perdeu uma oportunidade triste, e perdeu de forma triste uma oportunidade de provar o seu valor e provar que poderia, mais uma vez, né? Perdeu a oportunidade de provar que poderia ir direto à Terra Prometida. Zait, Jetro, né, que é apresentado nessa paraxá como Robab, um dos nomes usados pelo sogro de Moisés, se tornou uma pessoa estratégica na caminhada
pelo deserto. E agora que Jetro demonstra o desejo de retornar para Midian, Moisés propõe a ele que continue, de que ele teria parte da herança, de que ele teria parte da herança, e que, ao insistir, Jetro, ou Hobabe, ele fala, seja os nossos olhos. Zait, o que explica, né? Moisés, o ápice da profecia, da revelação, pedir ao midianita, seja o nosso olho, né? Nos conduza, esteja conosco, precisamos de você. Como que é isso, Zait? Como que vamos explicar isso? O senhor comenta que isso trouxe uma certa reação também do povo, porque foi uma situação assim. Jetro sabia os caminhos ele conhecia tudo. A percorrer no deserto. Né? Ele dava por si só à população dos hebreus um senso de segurança, porque diferente dos hebreus, Hobabe ele estava ali de forma opcional. Ele era pontífice em Midian, sumo sacerdote. Abandonou o convívio social dos seus negócios, das suas atividades. Ou seja, ele deixou uma zona de conforto para conduzir o seu genro pelo deserto. Uma população que estava ficando insatisfeita com a situação. Agora, essa insatisfação também, Zait, ela já é resultado dessa sensação de segurança, de não ter Jetro ali conduzindo. Por quê? O fato dele ter deixado essa zona de conforto, ele que não precisava disso estar ali, então ele dava ao povo essa sensação, poxa, esse Jetro, com toda essa experiência, que não precisa estar aqui se submetendo por nós, né? Então isso continha um pouco essa reclamação que explode agora nessa paraxá. Então nós vemos que a insatisfação e a reclamação, essa demanda, ela aumenta na medida em que ele fala, vou deixar o governo, vou sair, né? Vou deixar o ministério. Né? Então, isso gera uma insatisfação, segurança. Dá uma insegurança, e esta insegurança gera nas pessoas, uma memória curta, porque as pessoas abastadas, né? Você comentou, as pessoas que tinham um poço de Miriam que acompanhava saciar na sede. Eles tinham um maná caía do céu. Sustentável, caía do céu. Agora, esta insegurança e esta insatisfação, foi aumentando essa insatisfação, e somada com a memória curta, as pessoas começaram a perguntar, lembra do peixe que nós comíamos no Egito? E os pepinos? E os porrós, e as cebolas, e as saladas? Zait, esse era um alimento que era servido num cárcere, eles eram cativos, eles estavam submetidos a um serviço forçado, eles não estavam numa hospedaria, numa hospedagem de 5 estrelas, não. Esse alimento era um contexto de um cenário de terror, um cenário de opressão, de trabalho forçado, de humilhação. Então, ao nível que chega a insegurança, ou seja, então toda esta reclamação ela é totalmente vaga, vazia. Jetro e ninguém mais ali tinha o direito de fazer a reclamação. Jetro, sim, tinha do que reclamar. Bom, eu estou aqui, mas eu não preciso estar aqui. Eu deixei lá a minha função, eu deixei o meu convívio social, os meus negócios, né, a minha casa, enfim. Jetro não tinha esse perfil. Agora, a memória curta dos escravos, ou seja, levou, somada a mistura de gente, né, a mistura de assimilação. Eu tenho uma experiência, isso aí, o nome disso é ingratidão. Gratidão ao Eterno. Eu tenho uma experiência, eu tenho uma pessoa que até faleceu, mas eu gostava muito, essa é uma família
eu tenho no meu coração. Eles uma vez contrataram uma empregada que tinha um filho, mas sabe aquela pessoa que vive passando fome, vive dificuldades terríveis dificuldades. Então ele ficou muito penalizado e deu um emprego a essa pessoa e levou o filho também, levou o filho para morar com ela lá, a mãe. No primeiro dia que essa criança chegou lá, 6, 7 anos, comeu uma banana, quer dizer, depois de almoçar, depois de comer, comeu uma banana e ainda comeu a casca da banana, para você ter uma ideia. Comeu a casca da banana. Aí, cada dia era uma sobremesa diferente. Quando foi na outra semana, a sobremesa era banana também. Aí o menino olhou, eu não gosto de banana. Entendeu? A ingratidão. A pessoa que recebe o maná do céu e que reclama porque é maná. Eu não gosto de maná. Você estava morrendo de fome, você estava passando fome. Agradeça ao Eterno por ter te dado o maná. Mas não, a pessoa reclamou que era só maná. Cadê os pepinos? É isso, Zé, a memória é curta. Né? Então, memória curta, esse alimento, se fosse quando você vai para um cruzeiro, né? E você está ali na primeira classe de um passeio, de uma viagem, de um turismo, e o momento que você está no ápice da economia, aí você lembra das coisas que comiam nesse momento. Não, esse cardápio, Zé, fazia parte de um contexto de opressão. Então, por que o castigo vai vir com as codornizes, com aqueles que reclamaram? Porque é uma reclamação totalmente fora da... Coisa infundada. Totalmente infundada, totalmente ingratidão. Isso aí não é nem ingratidão que se pode nomear uma situação dessa. Né? Porque as pessoas estavam murmurando para Deus, de um cenário de que eles pediram para sair. Quando Deus manda Moisés para aquele ambiente em que eles estavam chorando e oprimidos, Deus diz assim, o teu clamor chegou a mim. Entendeu? O teu clamor, o clamor de vocês, a reclamação de vocês chegou a mim. Eu mandei um salvador, alguém que vai ajudar vocês. Agora, momentos depois, eles estão reclamando de um cardápio que fazia parte desse contexto de opressão. Os peixes, os pepinos, as cebolas, todas essas delícias. Bom, eles estavam querendo... A saída de Jétro trouxe, de certa forma, essa instabilidade, porque Jétro sai do ambiente, né? O único que tinha o direito de fazer essa reclamatória, e ele não reclamava, ele suportava, Moisés falava, olha só, nós estamos falando do mais alto nível de profecia, falando com o midianita, falando, você seja os nossos olhos, seja a nossa luz, né? nos conduza por esse deserto. Ou seja, Jétro conhecia todos os macetes, todos os caminhos, e qualquer erro num percurso. Você já andou pela Grande São Paulo e você perdeu uma saída? Eu acho nunca mais na vida. Zait, você andar pela Grande São Paulo ou outras cidades desse porte, e você passou ali, perdeu uma saída, você vai andar quilômetros para você conseguir retomar a tua rota. Jétro, ele conseguia evitar pelo seu conhecimento, pelas suas habilidades, a sua experiência, a sua simplicidade, ele conseguia ao mesmo tempo conter essa reclamação, porque as pessoas falavam assim, poxa, ele não precisava estar aqui. E tá, porque tem alguma coisa muito importante adiante. Ele não precisava estar aqui conosco, está, ele não está reclamando, então as pessoas se inibiam de se atrever a reclamar de uma situação daquela ali. Então Jétro, ele tinha esse duplo sentido, e é nesse momento em que Moisés ele passa a não suportar esse peso, essa carga, ele fala,
esses não são os meus filhos, essa cria não é minha, eu preciso de ajuda. Então o Sanhedrin, Zait, ele é montado nesse momento de instabilidade, né? um apoio na condução dos hebreus ali no deserto, e essas pessoas que vêm para esses 70 homens líderes, eles vêm no momento e eles recebem uma fatia, né, do Espírito de Deus que estava sobre Moisés, né, a profecia. Então, tanto é que 2 deles que nem estavam no grupo, que não estavam no grupo e se mantiveram no acampamento, profetizaram, e o jovem Josué fala assim: Moisés, olha, os caras, prendem os caras, estão profetizando. E Moisés, no momento de estagnação, ele fala: não, tomara que todos fossem profetas, que cada um soubesse o que tem que ser feito, né? Cada um que saiba da sua obrigação, das suas relações com Deus, né? Que todos tenham contato direto com Deus. Então Moisés, ele estava mesmo precisando aliviar essa tensão, essa carga, né? E Jetro, na verdade, ele chega no momento, ele encontra esse cenário, né? Porque quando Jetro aparece na vida de Moisés e de Israel, Moisés estava exatamente numa demanda insuportável. E Jetro fala: não, Moisés, olha, isso que você está fazendo não está certo, faça assim, estabeleça esses juízes. Juízes, né, para te auxiliar. Então, também na saída de Jetro, no momento em que ele ameaça deixar, ele também estabelece, Deus estabelece, então 70 homens estarão auxiliando Moisés nessa carga pesada. Terrível carga pesada. Lashon Hará de Miriam? Lashon Hará de Miriam, ela reclamando que seu irmão Moshe havia casado com Midianita. Isso aí foi terrível, ela falou isso a Arão. O Eterno uniu Miriam com aquela lepra, a lepra comum a quem fazia o Lashon Hará. Isso aí ficou de quarentena, Zay? Ficou uma semana. Não aguento mais quarentena. Ficou uma semana. Ficou uma semana fora do Miriam acampamento. Ficou de quarentena, pessoal. Exatamente. Miriam, irmã. Retardou toda a nação, né? Por causa dela, a nação não pôde abrir os seus comércios, nem sair. Sair de casa. Ficaram quantos dias? Quarentena, né? Ficaram em quarentena ali, um período, né? Um período determinado de purificação. Só uma semana, 7 dias. Colher de chá, né? Que era o período em que o sacerdote fazia as inspeções. Exatamente. Né? Para saber que nível se de avanço daquela infecção, daquela inflamação da pele. É o período em que eles ficaram, né? Retardaram a saída do acampamento. Zait, isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse próximo sábado pelo mais competente mineiro. E que fala de Anussim. Compartilhe este vídeo com os seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Bnei Anussim. Shalom. Shalom. סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת קלה, על פני שבת לקבלה. לך דודי לקראת קלה, על פני שבת לקבלה. פני שבת לקבלה.